Dizia, não, não vamos revelar, mas não temos nada que esconder, nem deixar de comunicar. Falando em maçonaria, a gente tem que sempre se reportar um pouco no lado histórico do Brasil. Por um bom tempo, os livros de história custaram para incluir a participação da maçonaria em pontos fundamentais de mudança brasileira, abolição da escravatura, enfim, várias situações. Dá para a gente citar um pouco aqui algumas atividades que a maçonaria fez enquanto ordem para a mudança desse país, da sociedade? A maçonaria, há algum tempo atrás, ela passou a ser partícipe efetivo, né? Como sendo, vamos dizer assim, a principal instituição ordenadora dos grandes momentos históricos brasileiros. Então nós começamos tendo, em primeiro lugar, a libertação do escravo, a abolição da escravatura. Depois nós viemos para a independência, posteriormente a proclamação da República. Em todos esses movimentos a maçonaria esteve presente. Agora mesmo, quando nós estávamos há pouco tempo fazendo o levantamento dos documentos que possuímos, descobrimos documentos históricos fantásticos. Inclusive a Biblioteca Nacional nos solicitou alguns desses documentos, porque eles não têm no acervo deles. São documentos importantíssimos relacionados com a vida histórica brasileira e que ninguém tem. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que alguns historiadores demoraram tanto? Porque a maçonaria durante muito tempo ela ficou vinculada ao seu hermetismo, muito fechado. Então dizia, não, não vamos revelar, mas não temos nada que esconder, nem deixar de comunicar. É importante que nós possamos também oferecer aos outros as mesmas oportunidades que nós temos, do conhecimento da história do Brasil e da participação efetiva da maçonaria, dos maçons, dentro desse contexto que hoje nós temos Brasil em sua plenitude. Ô Marcos, dá para falar quais são esses documentos que de repente que descobriram? Não, nós temos documento lá, que é carta de Rui Barbosa, em que ele faz a primeira apreciação para que houvesse a lei do vento livre. Muitas pessoas não têm conhecimento disso, mas nós temos o documento que foi apresentado em maçonaria para depois ser oferecido vamos dizer assim, o projeto de lei para ser concluído. Nós temos documento de Dom João VI, em que ele diz que todo aquele que professasse a maçonaria, que praticasse a maçonaria, seria exilado ou poderia ser levado a ferro, ficado preso. É documento que ninguém tem. Foi esse documento, por exemplo, interessou principalmente a Biblioteca Nacional, que eles não sabiam desse decreto de Dom João. E nós temos esse decreto. E outros tantos documentos que falam da vida da sociedade brasileira em si, dentro de um contexto que nós tínhamos nacional, ou nacionalista, que também deu ensejo aos diversos movimentos, alicerçando o movimento de quê? Da cultura nacional, para que o Brasil fosse Brasil, independente de qualquer preconceito em termos escravocrata, em termos de liberdade em relação ao jugo português e também em termos de independência com relação a quê? Exatamente ao imperialismo que havia.